é pra você. Popular Supermercado, Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Atenção Garanhuns e região. Depois do mega sorteio de uma moto, vem aí o caminhão de prêmios da Ótica da Visão. Isso mesmo. Depois da mega promoção, a Ótica da Visão sorteia agora um caminhão de prêmios. Serão 10 prêmios para você. Uma geladeira, uma TV, um fogão, uma máquina de lavar, uma sanduicheira, uma bicicleta, um ferro de passar e muito mais. Compre, preencha seu cupom e boa sorte. Ótica da Visão, Rua das Óticas, em Garanhuns. Tá valendo a Semana do Brasil aqui na Rede de Farmácias Demo. Aproveite cada dia para comprar medicamentos com os melhores preços, com as ofertas e descontos que só a Rede de Farmácias Demo faz para você. Venha conferir tudo o que preparamos para a sua família cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia, Semana do Brasil é na Rede de Farmácias Deon, o caminho da saúde. Você, dona de casa, quer economizar na sua feira? Então vem correndo para a Barra Nova Atacadão para aproveitar as nossas ofertas. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Dividimos as suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone WhatsApp 981 34 2294. Vem pra cá economizar! Vem! Ganhar um carro é bom! E ganhar uma picape Saveiro 0 km mais 2 motos Honda Pop 110 em zerinho é sensacional! No quarto sorteio do Mandacaru da Sorte dessa semana, tem uma picape Saveiro zerinho mais 2 motos Honda Pop 110 em só pra você! E mais 5 mil reais no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Tudo isso com dupla chance e só custa R$10. O que você está esperando? Compre já o seu e boa sorte! Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Repeto Socorro. CYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12.2 na 102,3 FM na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder chegando. Hoje a gente vai debater temas muito importantes, tá? O Quarto Poder sempre surpreende, tá, meus amigos? Nunca deixa você sem a informação do dia, o que está acontecendo mundo afora, na política, na economia e de maneira geral. A gente sempre fazendo o melhor da informação. De segunda a sexta comigo, hoje com um belo óculos de aviador aqui, ele, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Mais uma vez aqui, Matheus, nos contemplando com os comentários de moda dele. A gente vai ter que abrir, de fato, uma coluna de moda para ele dar dicas aí para o nosso ouvinte. E, Matheus, hoje a gente tem um convidado, já veio aqui, né, no Quarto Poder. Já sim. Em uma oportunidade, e agora vindo novamente para falar sobre política internacional e esses cenários que a gente acompanha nos noticiários, mas às vezes não entende bem exatamente o porquê da origem de tantos conflitos, né, principalmente no Oriente. E aí a gente vai ter uma participação bem bacana hoje. Ah, com certeza. Quem está nas redes sociais do Quarto Poder, como é que faz, Lucas, para descobrir quem é o nosso convidado de hoje? Olha, é o seguinte, você vai lá no Instagram, tá? Preferência, então no Facebook, só pesquisar
Quarto Poder, ou então @QP Quarto Poder, você vai achar todo o conteúdo que a gente está produzindo, tá? Sempre está atualizado lá nos stories, é só procurar. E já tem nosso convidado de hoje, que a gente só vai anunciar, obviamente, depois do intervalo. Então, se você está muito curioso, já vai lá no Instagram e procura. E lembrando também, Matheus, que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, como já disse, nas redes sociais, Instagram, Facebook e, claro, no aplicativo da Rádio Marano, que você pode nos ver também, além de escutar, e no site da Rádio Marano. Então você fica bem à vontade para escolher aí onde quer acompanhar o Quarto Poder. É isso, Lucas. Antes da gente ir ao intervalo, vou trazer o tempo e a temperatura com a Poliana Fontinelli. Daqui a pouquinho a gente ainda volta com o professor Écio Costa para deixar o pessoal se habituar, sentar, pegar seu café. Olha, hoje o tema é quase uma aula, tá? Ele, quando vem aqui, nos abrilhanta com seu conhecimento, é um grande nome do cenário, que analisa os cenários, né? Ele que é cônsul de Malta, enfim, o currículo dele é extenso. Ele é lá da Unicap, se não me engano, se não falha para agora, coordenador de Ciência Política de lá, do curso de Ciência Política de lá. Você vai correr agora no Instagram do Quarto Poder, mas antes, com o tempo e a temperatura, Poliana Fontinelli avisa pra gente como é que vai ser nessa quinta-feira na região Nordeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nada muda no tempo da região Nordeste nesta quinta-feira, 2 de setembro. Segue chovendo de forma volumosa em toda a faixa leste da Bahia, principalmente no litoral. Entre o Sergipe e o litoral do Rio Grande do Norte, a chuva é rápida e passageira. Já no Maranhão e norte do Piauí, a chuva vem acompanhada por trovoadas. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Nosso aviador. Hoje o tempo tá como aqui em Garanhuns? Tá dando para voar, Tony? Pronto, ligado o microfone, com certeza, tá céu de brigadeiro, literalmente. Como é que tá aí no Alto do Magano? Alta do Magano, vamos lá para a temperatura, então. Olha a voz do homem, viu? Obrigado. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,5 graus. Mas é verdade, gostei dos óculos dele, viu? É que eu tô pegando o espírito do aviador aqui. Pra quando a gente for voar, né, eu já vou com ele. Tá até com o bonezinho do Tom Cruise aqui hoje. Top Gun. Olha, 12h06, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, uma excelente entrevista, tá? E eu anuncio depois dos intervalos. Não perca. Águas Belas, todo. Maré. Superpotência de Pernambuco. 102,3. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h07, meus amigos. Estamos de volta no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Hoje a gente tem uma grande honra de receber aqui Thales Castro, cônsul da República de Malta em Recife, coordenador do curso de Ciência Política da Unicap, vice-presidente do IPERIDE. Ele vai falar conosco hoje a respeito de um tema que tem sido tema há muito tempo, mas agora fervesceu pela retirada dos Estados Unidos no Afeganistão e a ascensão do grupo radical Talibã. Ele vai falar para nós como é que está se dando isso. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Muito boa tarde, cônsul. É uma honra, um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui novamente nos microfones da Rádio Marano do Quarto Poder.
Muito obrigado pela acolhida muito calorosa, meu prezado Matheus Fernandes. Quero saudar a deputada Priscila Krause, quero saudar todos da Rádio Marano FM Garanhuns e também no âmbito aí do programa que eu já virei ouvinte de carteirinha, que é o Quarto Poder. Na verdade, nós temos não só esses 4 poderes em constantes cheques, mas também outras tantas dimensões desse poder, quando a gente, sobretudo, analisa a área internacional. E é um prazer estarmos aqui. Você gostaria que nós lançássemos alguma provocação, ou você, Matheus, quer fazer alguma pergunta inicial? Eu estou à inteira disposição e me sinto muito em casa, nesta casa acolhedora. Olha, pode se sentir em casa mesmo aqui, eu já vou roubando às vezes de Matheus, ele que vai fazer a condução hoje, mas eu vou aproveitar também para anunciar a nossa querida colunista aqui, que é a única jornalista de fato do Quarto Poder, a deputada Priscila Krause. Isso. Priscila Krause. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, professor Tales. É muito bom tê-lo novamente aqui conosco. Acho que sua participação hoje nesse programa vai elucidar muitas dúvidas e, de fato, a gente fica assistindo o que está acontecendo lá no Afeganistão e acompanhando pelos jornais e dá muita insegurança do ponto de vista da conjuntura internacional, do que isso pode, de fato, acarretar, não apenas entre os Estados Unidos e o Afeganistão, mas para toda a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, de maneira geral, e também, enquanto cidadã, dá uma angústia muito grande. As primeiras imagens, eu não consegui ver aquela coisa das pessoas se segurando nos aviões, mães entregando seus filhos. Meu Deus, quanto aquilo nos angustiou, dava aquele baque assim no coração que a gente sente, aquele frio na barriga, né? E o relato de mulheres que saíram de lá, e a gente que luta todos os dias pela cidadania feminina, e por uma sociedade mais igualitária. Enfim, o que é que isso tudo representa e o que, de fato, está por trás desses conflitos. E aí começam várias versões e todo um aparato que teria militar, que teria ou não teria sido deixado no Afeganistão. Enfim, são muitas dúvidas que a gente gostaria de tirar hoje e ouvi-lo, né? Então, eu hoje participo aqui, eu poderia estar escutando pelo aplicativo do programa, mas eu quis realmente participar e ver para não correr o risco da atenção ser desviada, porque eu acho que hoje todos nós temos muito que aprender com sua participação e espero que acalmar o coração ou não, vamos ver. Né? Mas muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigado, nobre deputada Priscila Krause, jornalista pela Casa Comum, né, Universidade Católica de Pernambuco. Eu agradeço muitíssimo as suas observações. Na verdade, o meu coração também fica um tanto aquebrantado, né? É um momento de muita angústia, porque a gente fica absolutamente dilacerado com aquelas cenas gritantes. E o que muito me impressiona é realmente uma cobertura midiática, sobretudo dessa grande cadeia, né, desse grande conglomerado informacional que é a CNN, mencionando naquele fatídico 15 de agosto, há 2 domingos atrás, quando a CNN mencionava nas suas linhas editoriais que o Talibã, ao tomar posse da capital Cabul, no Afeganistão, iria fazer uma transição pacífica. Não só isso é um ledo engano, como é uma miopia institucional. Eu diria mais, é uma irresponsabilidade midiática, mostrando que a atual gestão Biden já inicia, são 8 meses de início da sua gestão, com um processo errático de irresponsabilidade maiúscula. Então, essas são as primeiras observações. Eu também diria que, na verdade, toda essa conjuntura significa 3 pontos muito importantes. Primeiro, é o fim de uma hegemonia unipolar norte-americana nos assuntos internacionais. A gente repete muito a expressão
que é a expressão Síndrome de Saigon. Saigon era a antiga capital do Vietnã, lá naquele abril de 1975, quando, de maneira muito vexatória, os helicópteros americanos estavam retirando os últimos diplomatas, incluindo naturalmente o próprio embaixador americano, não é, no teto da embaixada americana lá em Saigon, naquela derrota flagrante dos Estados Unidos depois de uma década e meia de experiência da Guerra do Vietnã. Essa mesma síndrome se repete agora nesse 15 de agosto de 2021 na capital afegã, Cabul. Esse é o primeiro significado. O segundo significado, a partir de agora a gente percebe que o mundo ele já não é mais unipolar, de um hegemonismo americano exclusivista. A gente percebe a China, e a China teve um papel muito importante nesse cenário fatídico. A China partilhando esse condomínio de poder. A China num patamar de igualitarismo em termos de poderio, de poder simbólico, expressão militar, com os Estados Unidos. A partir do ano de 2021, o mundo não será mais unipolar, ele será bipolar. Esse é o segundo significado. E a crise do Afeganistão, a retirada errática da gestão Biden do Afeganistão, mostra naturalmente essas novas expressões do poder por parte da China. Aliás, foram os chineses e os russos que primeiramente reconheceram a tomada, a força, naturalmente, do poder na capital, Cabul, por esse grupo de criminosos de guerra, por esse grupo de facínoras chamados talibãs. Os talibãs estiveram fora do jogo político desde 2001, quando o Ocidente, articulado pelos Estados Unidos preponderantemente, mas aí a OTAN, um papel importante, intervieram e participaram dessa deposição desse grupo terrorista em 2001. Foram 20 anos para que eles voltassem e que a responsabilidade objetiva caísse na gestão democrata do presidente Biden. E aí a gente não pode ter muito pudor, mesmo analisando de maneira mais acadêmica, né, mais científica, chamemos assim, o grau de responsabilidade direta na forma atabalhoada, na forma errática que a gestão Biden, leia-se Casa Branca, geriu esse processo de retirada. E o terceiro significado, importantíssimo também, é naturalmente uma expressão nova de uma agressividade chinesa através de um rearranjo geopolítico naquela área. O Afeganistão, naturalmente, vai trazer consequências muito negativas, não só para a população afegã, sobretudo para as mulheres, onde a deputada Krause defende, ela falou muito bem aí, a cidadania feminina, não é? Então, a gente considera que haverá uma lacuna imensa nesse processo. Na verdade, haverá uma involução naquele pequeno empoderamento que acontecera nesses 20 anos de ocupação americana. E aí, a gente percebe que nesse rearranjo geopolítico ali na Ásia Central, a gente vai ter um outro efeito deletério, absurdamente negativo, que vai ser o aumento, pasmem, o aumento do tráfico de drogas, sobretudo para essa clientela ocidental, especialmente da heroína. Por quê? Porque o Talibã cultiva a papoula, que é o produto para o ópio e que processado gera naturalmente a heroína. O tráfico internacional da heroína dos talibãs agora no poder pode gerar algo em torno de 300 a 350 milhões de dólares de receita nesse mercado paralelo, nesse mercado, nesse narcomercado absolutamente ostensivo. Então, o cenário, deputada Priscila, Matheus e todos da Rádio Marano, é muito de um gosto amargo na boca, de uma situação realmente de pesar coletivo diante dessa situação. Olha, eu queria fazer a primeira pergunta aqui, se me permitirem, a nossa querida colunista e o meu amigo Matheus. Eu queria fazer uma pergunta direcionada em duas vertentes, uma do conflito especificamente e outra do cenário mundial. Você colocou os Estados Unidos aí, e o próprio Estados Unidos se porta há muitos anos como uma espécie de, digamos assim, de escudo do reino dos homens ao redor do mundo. Ele sempre se coloca na dianteira como sentinela. E o que significa, de fato, assim, para o mundo, isso aí não falando do Afegão especificamente, mas para o mundo como um todo, essa retirada dos Estados Unidos e uma espécie de enfraquecimento desse escudo que eles sempre fizeram questão de colocar. E o segundo ponto o que significa para o Talibã, o grupo do Talibã,
especificamente aí em termos bélicos, que o exército americano deixou muita tecnologia para trás, dados importantíssimos, inclusive dos colaboradores do próprio Afeganistão. O Talibã tem toda essa informação, pode caçar e perseguir deliberadamente, porque não tem como entrar lá de uma forma mais forte, digamos assim, e também de todo o equipamento bélico que foi deixado para trás. Então eu queria saber aí o que significa cada uma dessas vertentes. Olha, primeiramente, nós temos ainda do mundo, lastimavelmente, muitos grupos terroristas. O Boko Haram, que tem atuação na Nigéria, o Al-Shabaab, que tem atuação na Somália, o Al-Qaeda do Maghreb, que tem atuação ali na Líbia, não é? Mas é a primeira vez, vejam a gravidade disso, é a primeira vez que um grupo terrorista assume, de fato, de direito nunca, de fato, a gestão de um Estado. Um grupo terrorista, hoje, assume um Estado de 36 milhões de habitantes, estratégico em termos geoeconômicos. Uma das maiores reservas provadas do mundo de lítio está no Afeganistão. Lítio é um material de imenso valor nesse mundo tecnológico, nesse mundo 4.0. E a China sabe disso. Um grande corredor em termos de pipeline para irrigação do petróleo iraniano provavelmente deve sair, já que o Irã faz fronteira com o Afeganistão, para justamente a China, a região ali ocidental, nos Himalaias ali da China. Então, esse é o primeiro significado. O significado de que um grupo terrorista hoje não trabalha mais nas sombras, nas redes articuladas, mas na forma de gestão efetiva de um Estado. Isso é uma coisa sem precedentes. Esse significado, ele é divisor de águas, mostrando realmente a gravidade da situação. Esses grupos todos, como inclusive o Estado Islâmico, que foi desmantelado há pelo menos 2 anos atrás, não é? Eles trabalhavam em redes, nas sombras, no submundo, nos mercados paralelos, mas agora não. É claro que a União Europeia já sinalizou de maneira correta que não vai reconhecer o Estado afegão sob forma do Talibã. Perfeito. Mas eu acho que eles têm essa preponderância. A China reconhece o Afeganistão dos talibãs. É uma máquina de morte. Os talibãs estão armados até os dentes com material de última tecnologia, de último artefato bélico, justamente engendrado pelos Estados Unidos. Então, foram trilhões de dólares. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura, né, deputada, de taxpayers money. Essa expressão é muito usada lá. Ou seja, de dólares do contribuinte que foram irrigados para um objetivo e com essa forma atabalhoada, pelo menos chamemos assim, de retirada, agora esse grupo voraz de fome e sede de sangue tem um aparato Estado e tem um armamentismo, não é, para a sua gestão malévola. Olha, o papo está muito bom. Eu vou pedir que a deputada prepare sua pergunta também, que a gente vai a um breve intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho. Agora são 12h21, voltamos em instantes. Quarto poder. Quarto poder. Madrugada alternativa. Todo dia, 0 hora. Aqui na Marano. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. Fala aí, meus amigos. Rapidinho, 12h23, estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui, nos microfones da Rádio Marano do Quarto Poder, Thales Castro, ele que é cônsul da República de Malta, coordenador do curso de Ciência Política da Unicap,
vice-presidente do IPERID, está falando para nós hoje sobre a retirada, né, dos Estados Unidos do Afeganistão e a ascensão do Talibã. Lucas questionou agora no primeiro bloco a questão bélica e militar e de informações também que os Estados Unidos acabou permitindo que caísse nas mãos do controle, né, do grupo extremista Talibã, e esteve por muito tempo, como o Conso colocou no primeiro bloco, nas sombras, né? Diziam-se que estavam ali na área não esqueci o nome do Paquistão, né? Um pouco ali escondidos, ou então, pelo menos na área mais montanhosa, ali que fica nas divisas nas fronteiras dos países. Olha, e o que Thales me assustou um pouco, porque era uma realidade que eu ainda não tinha, digamos assim, né? Parado para pensar de fato. A gente tem o primeiro país terrorista do mundo, né? Seria mais ou menos isso. É gravíssimo, é uma situação dantesca, efetivamente, né? E eu quero passar a bola para a nossa jornalista, ela que também é deputada estadual, deputada nas horas vagas e jornalista de profissão. Tá vendo? Deputada Priscila Krause, fique à vontade com a sua pergunta. Realmente, o quadro que a gente vê e que o professor Thales coloca, né? E acho que Lucas resumiu essa coisa do primeiro Estado terrorista, é uma coisa muito assustadora. E tem uma outra questão que a gente precisa, aí foi colocada, prestar atenção, né? Você tem o reconhecimento desse Estado por parte da China, que não é um exemplo de democracia, que não é uma democracia, e pela Rússia, que não é nenhum exemplo de democracia também. Você tem ali uma coisa mais camuflada, mas não dá para falar nos padrões de uma democracia liberal na Rússia de forma alguma. E aí fica essa reflexão, a gente não vai ter nem tempo para refletir, na verdade, né, no mundo real, mas fica esse desafio para o mundo democrático, que ainda é a minoria no nosso planeta. Mas como é que as democracias vão responder a isso? Como é esse desafio? A democracia está pronta para responder a isso, e como é que deve ser essa resposta? Será que a gente vislumbra alguma coisa nesse sentido? Essa pergunta, deputada Priscila Krause, ela é... Não, Matheus. Só um pontinho aqui só, que eu estava... E a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, se eu já aproveito para encaminhar sua resposta pontual. Onde se reúnem as democracias, teoricamente, nesse sentido que a deputada colocou, deveria ser no Conselho de Segurança da ONU. Qual é o papel do Conselho de Segurança da ONU no momento desses, né? A gente cobra muito o Conselho de Segurança da ONU e eu acho que, neste momento, a gente precisa de uma resposta deles. Como é que o senhor enxerga essa conjuntura? O Conselho de Segurança, de fato, seria o locus ideal para debater temas que versam sobre segurança internacional, segurança estratégica do mundo. Isso está presente no artigo 23 lá da Carta da ONU, muito claramente posto, né? Mas a gente percebe que esse local, esse corpo político, composto de 15 países, 5 dos quais permanentes, infelizmente não vai ser o local para dirimir esse tipo de controvérsia, de processo político tumultuado e de fratura do Estado, como é o caso do Afeganistão. Por quê? Porque dentro desses 5 países permanentes, aí a gente precisa dar uma olhadinha no artigo 27 lá da Carta da ONU, dentre esses 5, eles legitimamente têm o direito de veto. Então, hipoteticamente, se os Estados Unidos propusessem um debate, como de fato fizeram, né? Logo depois da queda lá de Cabul no dia 15, propuseram um debate para entender como é que a ONU pode se posicionar diante da questão frágil do Afeganistão. A Rússia e a China, pegando carona inclusive na pergunta aí da deputada Priscila Krause, Rússia e China podem vetar, e de fato o fizeram, vetar qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de operação de paz, operação humanitária para mitigar as dores humanas sofridas e que ainda serão sofridas por décadas a fio, meses, anos a fio, diante desse contexto. Então, infelizmente, Matheus, o Conselho de Segurança seria
o locus. E a gente tem que diferenciar um mundo ideal do dever ser versus um mundo real de como as coisas são e se apresentam como tal. O Conselho de Segurança deveria ser, mas efetivamente ele não está sendo, pela amputação natural, orgânica, institucional, não é, dessa casa de 15 países, onde 5 dos quais têm esse hiperpoder de vetar. A deputada tem uma experiência vastíssima na casa de Joaquim Nabuco, a nossa Assembleia Legislativa. Imagine, deputada, um dos nossos representantes do Estado de Pernambuco tem um poder de veto, né? Veto automático, instantâneo. Onde é que estaria o princípio democrático, participativo, deliberativo dos seus pares, não é? Pois bem, isso é uma coisa tão estranha para nós quando estamos analisando, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Imagine ter um corpo político decisório onde apenas alguns desses, chamemos aí, deputados, que poderiam apertar o botão vermelho e simplesmente estancar um debate, deletar uma comissão, amputar uma votação em plenário de uma legislação, de um projeto de lei. Isso é absurdo, né? Mas, de fato, no Conselho de Segurança, isso acontece. Olha, e é a realidade. Partir para a próxima pergunta, eu quero registrar nossa audiência qualificadíssima, tá? Débora Almeida, ex-prefeita de São Bento do Una, mandou um abraço aqui, disse que o senhor foi professor de Direito Internacional dela na Unicap. Tá ligado? Ô, prefeita, muito obrigado. Um abraço muito carinhoso, muito carinhoso. Fico feliz. Temos muitos ouvintes aqui perguntando muita coisa. O pessoal está sempre curioso, é um tema forte, né, Lucas? Olha, inclusive eu queria trazer aqui para a mesa alguns dados que eu acho que é interessante para a nossa audiência se elucidar um pouco do que os Estados Unidos deixou para trás, tá, de equipamento militar. Foram 358 mil rifles, 123 mil pistolas, 64 mil metralhadoras, em termos de veículos aí, 42 mil carros, SUVs, 8 mil caminhões, 22 mil jipes, 65 aviões e 109 helicópteros. Lembrando que dentro desses helicópteros tem um helicóptero de guerra chamado Black Hawk, que é o Black Hawk, fortíssimo. Falcão Negro, e ele confere a quem possui um helicóptero desse um poder de ação muito forte. E um dado que eu achei interessante aqui, o Talibã tem mais helicópteros Black Hawk do que 85% dos países do mundo agora. Inacreditável, né? Indescritível. Inacreditável. E aí, a gestão democrata Biden cometeu erros absolutamente primários. E aí eu não estou fazendo apologia a qualquer uma das bandeiras político-eleitorais, político-partidárias norte-americanas, mas uma estratégia comunicacional, uma visão, naturalmente, envolvendo a inteligência americana, que é muito competente, CIA, NSA, as agências de inteligência das Forças Armadas, enfim, todas elas, fazendo naturalmente uma comunicabilidade, percebendo que o Talibã já avançava nas províncias do norte, para ver um remanejo desse inventário militar, desse equipamento todo, deveria ter sido feito, não é? Para que esse grupo de facínoras, numa outra expressão a ser usada, não tivesse esse poderio bélico de prostração, naturalmente, de raiva contra, sobretudo, o Ocidente. As imagens, deputada, dos caixões com as bandeiras dos principais países do Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido, sendo enterrados, aquilo é muito emblemático. Aquilo ali é muito forte. Eu acho que o Ocidente está vivendo hoje um momento extremamente fragilizante. A nossa herança greco-romana, judaico-cristã, ela vai passar por uma situação muito delicada de uma nova guerra entre choque das civilizações. E o Afeganistão é o canto dos cisnes desse contexto. Eu quero passar a bola para a deputada, mas antes a gente pincelou um ponto aqui sobre o Conselho de Segurança da ONU, mas eu acho que como o senhor já passou sobre a sua visão de como vai ser lidado de acordo com a ONU e a formação do Conselho de Segurança, mas eu acho que quem deve estar bastante preocupado agora deve ser a OTAN, né? A OTAN que já vinha travando duros debates com os Estados Unidos sobre questão de financiamento, enfim, principalmente na era Trump, que acredito que também tenha uma parcela de culpa nessa retirada dos Estados Unidos, mas acho que a OTAN agora talvez tenha uma preocupação à sua fronteira
ao norte, agora deve ter uma preocupação mais ou menos ao sul, ao sudeste, mais ou menos ali, que a localização do Oriente Médio em relação à Europa. Mas a gente talvez tenha um novo momento para a OTAN, né? Eu acho que, principalmente agora, quando a gente observa, acho que talvez seja até bom se eu vir em um segundo momento falar sobre isso, sobre as eleições alemãs, né? Que vão no futuro de quem vai substituir a Merkel, que é a líder, né, ali mais importante da Europa atualmente, vai se dar esse segundo momento para a OTAN. Mas, deputada, pode ficar à vontade. Não, isso aí tudo que traz nos leva a pensar nessa organização das relações bilaterais no mundo, e a própria pandemia já trouxe algumas reflexões sobre isso, nessa questão dessa distribuição de forças, de como o mundo iria se organizar coletivamente a partir disso. E aí, isso tudo que está acontecendo coloca, como o senhor disse aí, em xeque esse funcionamento da ONU e essa forma de organização e essa questão da sobrevivência dos Estados democráticos, que são muito... que a gente precisa estar sempre atento a isso. E ainda mais essa questão desse poderio bélico que ficou lá. Eu lembro que quando a gente estava falando sobre o conflito Israel e Hamas, a gente falava dessa diferença bélica até garantia a sobrevivência israelense, né? Então, assim, aquele sistema antibomba, aquele sistema aéreo, que é tanto por um avanço tecnológico do próprio Estado de Israel, mas também por uma falta de tecnologia ou de possibilidade tecnológica do próprio Hamas. Várias bombas estouraram dentro do território palestino, onde não era ali o território israelense, enfim, ali tudo palestino, mas enfim, não era ali o território israelense. E a gente tem que pensar também que a gente tem ali dentro o Estado de Israel, que é visto como o primeiro de todos os inimigos, que é uma democracia, que está lá, né? E isso irradia, e como é que isso irradia para o resto do Ocidente, né? E como é que isso atinge as nossas vidas no dia a dia? O que é que significa isso? Porque, às vezes, a gente acha que é uma coisa distante, isso é uma coisa abstrata, mas isso tem a ver com a nossa... Desde da balança comercial, ao dólar, até daqui a pouco a nossa própria segurança, como é que isso se daria, continuar nessas reflexões. Pois é, deputada, o bojo, né, dessas variáveis todas certamente vão passar por outros países ali do Oriente Médio, em particular Israel, e a gente mencionou naquele último encontro, e estava até com saudade, viu, Matheus? E fico feliz em estar de volta aqui na Rádio Marana, em parceria com vocês e com a nobre deputada, porque ali naquele momento nós falávamos sobre Israel, e é um fato incontestável de ser a única democracia naquele vespeiro, não é, de países que não adotam esse regime, essa forma governativa que privilegia o Estado de Direito, as liberdades e garantias, o individualismo, ou seja, esse legado do Ocidente, esse legado iluminista, esse legado dessa herança quádrupla, digamos assim, greco-romana, judaico-cristã, chamemos. Então, é nesse sentido que o Oriente Médio ele deve sofrer, como imaginávamos aí, ondas, não é? Ondas também no campo econômico, de impactos a partir dessa queda de Saigon, dessa tomada de poder à força, não é, dos talibãs. A gente já está observando a involução no campo aí da dignidade da pessoa humana, em particular das mulheres e das crianças, né? Já há uma proibição para que as meninas só possam estudar com seríssimas limitações e até determinada idade. Isso poucos dias de tomada efetiva do poder por parte desse grupo terrorista, né? Então, eu não quero também ser trombeteiro aqui do apocalipse, mas a situação é tamanhamente chocante, deputada, tamanhamente chocante, meus prezados ouvintes da Rádio Marano e Matheus, que a gente não pode dourar a pílula de maneira nenhuma, a gente tem que escancarar
essas verdades que certamente vão apresentar faturas, não só para a sociedade americana, mas para toda a coletividade ocidental. E chama atenção para o aspecto econômico, chama atenção para o aspecto da aliança militar do Ocidente, que é a OTAN, criada em 1949, que hoje tem 30 países membros, 30 estados democráticos do mundo. O último a entrar, inclusive, foi a Macedônia no ano passado, 2020. Então, eu acho que essas reverberações todas irão ocasionar ainda muitos solavancos, né, no cenário internacional. Olha, o papo está muito bom. O Constales Castro, quando vem aqui, sempre traz coisas que acrescentam, né, no debate, principalmente internacional. A gente tem essa provocação com ele, traz ele aqui para ele nos dar essa aula que ele sempre traz com dados, enfim, com as informações mais concretas possíveis. Olha, inclusive, a gente já poderia fazer um convite para ele fazer um coluna aqui no programa também, né? Com certeza. Custa nada. Convite mais do que aceito. Vamos marcar, com toda alegria, com toda alegria. Lucas, acho que hoje fez o papel desse trombeteiro do Apocalipse, quando trouxe os dados. Trouxe o caos. Não, mas Lucas nos alertou, né? Meio que apocalipticamente, né? Mas eu partilho, viu, Lucas, um pouco dessa visão. É uma situação dantesca, né? Eu acho que, inclusive, essa fatura vai ter repercussões muito concretas nas urnas americanas no ano que vem. O ano que vem é um ano de midterm elections, eleições de meio de mandato, né? Que são um termômetro avaliativo dos primeiros 2 anos, né, 1 ano e meio aí, de gestão de quem está na Casa Branca. Acho que já podemos antever uma série de modificações no cenário também da política interna americana, né, cuja condução desse processo de retirada aí dos exércitos, das Forças Armadas Americanas do Afeganistão foi errática, foi um processo errático, foi desastroso, foi uma situação dantesca, né? Lembrando que bem pontuou o Consul aqui, né, com o Constales Castro, hoje está aqui conosco. Ano que vem tem as eleições, né, que mexem principalmente no poder legislativo americano, né, tanto para as questões do Senado e da Câmara, que em sua maioria são democratas, né, eles têm as 2 casas, eles dominam as 2 casas, atualmente o Senado e a Câmara, e teoricamente, quando você tem maioria, você tem a possibilidade de fazer as políticas, entre aspas, mais disruptivas possíveis, que o outro lado talvez não aceitaria, mas pelo voto de Minerva, que cabe inclusive à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que fica como presidente do Senado, ela pode decidir, poderia ter sido desenhado muito melhor essa retirada. Eu acredito que seja um problema, inclusive, dos Estados Unidos, historicamente, em suas retiradas. Parece que não aprenderam com o Vietnã. Os registros estão lá. Eu sei que a gente traz historicamente que o Afeganistão é o cemitério dos impérios, né? Os impérios morrem, né? Isso. Um país foi dominado, principalmente, eu vi essa semana, eu acho que o professor Tales pode falar até melhor do que o deputado lá de São Paulo, o Remy, ele pontuava que pelo isolacionismo da cultura afegã ali, eles têm muito difícil para que uma cultura ocidental consiga avançar muito nas mudanças institucionais daquele país. Mas, de fato, houveram ganhos nos últimos anos de ocupação. Obviamente que não é uma causa boa quando outro país entra e invade, mas a gente precisa se atentar aos pequenos ganhos, né? Porque a democracia ela é feita de pequenos ganhos. Eu gostaria que o cônsul se encaminhasse para as suas palavras finais, para deliberar ele aqui, a gente sabe que ele tem um dia muito corrido. Se a deputada ainda quiser fazer alguma pergunta, Lucas, fiquem à vontade. Porque... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo comercial e na volta a gente finaliza o assunto, para deixar bem amarradinho. Perfeito. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a retirada do exército americano do Afeganistão, tá? Falando sobre as repercussões aqui com o cônsul de Malta, que é o Thales Castro, ele que é especialista em política internacional, digamos assim, e está nos elucidando muita coisa aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial, 12h43, voltamos já já. Maravilha. Que poder.
em São José da Laje, Alagoas. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h44, meus amigos, voltamos rapidinho. Passar a bola para a deputada, a nossa jornalista, ilustre jornalista daqui do Quarto Poder, ela que agora exerce a função dela de fato, viu? Eu gosto mais quando ela está aqui, fica mais próximo. Né? Deputada, seu bem. Aproveitando que o professor Tales vai aí para as considerações finais, para nessas considerações finais aí, professor, a gente tentar ilustrar para o ouvinte em que é que efetivamente um conflito desse, tão, entre aspas, tão distante de nós, pode trazer consequências e pode afetar o nosso dia a dia. Perfeito. Pergunta muito própria, deputada. Pode afetar de várias maneiras, sobretudo gerando crises político-econômicas que acabam impactando, por exemplo, no câmbio, não é? Porque o câmbio é coisa muito sensível. A cotação da moeda real brasileira com a moeda forte americana, ela é ultra sensível. Ela é muito sensível a crises, a solavancos, a intempéries, a frases ditas, não bem ditas. Então isso tudo impacta o câmbio. O câmbio, na verdade, diz respeito à nossa competitividade no comércio exterior. Leia-se o nosso agronegócio. Então, observe que todas essas distâncias do Afeganistão a 8.000, 9.000 quilômetros de distância, certamente impacta algo que é a nossa joia da coroa, a nossa capacidade de inserção através do agronegócio. Porque o câmbio modificando, você tem repercussões na competitividade internacional brasileira. Impacta naturalmente, o Brasil está vulnerável a essas novas ameaças terroristas através de seus cidadãos e cidadãs brasileiros residindo, fazendo turismo no processo de melhora aí da crise pandêmica, quando no exterior. Então, todas essas teias certamente se entrelaçam numa situação de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade, incerteza, imponderável cenário de crise econômica que pode certamente vir impactando, sobretudo, a nossa alavanca motriz do comércio exterior, que é o agronegócio. Então, é um cenário delicado, né? E aí eu já aceito a provocação do Lucas para voltar e a gente dar continuidade a esses desdobramentos todos. E já nas considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo a Marano FM, dizer, deputada, que é um prazer estarmos de volta aqui, batendo bola, trocando ideias. E, Matheus, parabéns pela condução aí, estamos sempre à disposição. Obrigado, Consul. Hoje, olha, a gente teve uma aula, tá? Eu acho que vale a reflexão, né? O Consul sempre traz todos os dados aqui, ele que tem um conhecimento do cenário político, inclusive econômico também, internacional. Já tivemos a oportunidade de debater com ele aqui, questão Israel-Palestina, sempre grandes temas, tá? Sempre grandes temas, aqueles temas que a gente vê, às vezes, ali no jornal e tal, e fica com vontade de ver a percepção aqui dentro de Pernambuco, como é que Pernambuco enxerga essas questões, e temos um quadro muito qualificado para estar debatendo conosco, que é o Consul, a deputada sempre nos ajudando nas pontes. Eu fico muito feliz e já reforço o convite para mais uma próxima oportunidade. Com certeza vai ser muito bacana e um presente para a nossa audiência.
Pois é, e se eu puder pegar o senhor pela palavra aqui, é bom a gente marcar isso aí periodicamente, viu? Vamos. Dias a gente fazer uma bate-bola internacional, acho que é bem interessante, seria enriquecedor para o programa, é claro. Se der muita brecha, eles vão querer que o senhor se mude logo para Garanhuns, viu? Vou logo lhe avisando. Cidade maravilhosa, que mora no coração. Para mim seria uma alegria. Aliás, eu tenho uma presença em Garanhuns, e a gente vai botar depois aí para revelar. Nós temos uma presença muito com Garanhuns. Todo mundo quer saber. Com muito prazer, muita alegria. Muito obrigado aí pelo carinho. Estamos à disposição, sim, e vamos continuar sempre nessa cooperação, nessa interlocução que é tão importante para a cidadania. Acho que, no fundo, é a promoção da cidadania. É a informação através do empoderamento do cidadão e da cidadã, no sentido de descortinar essas múltiplas realidades. Muitíssimo obrigado. Deixa eu fazer uma última questãozinha aqui. Pois não. Me indique um livro que o senhor goste para analisar, sei lá, uma política internacional, alguma coisa, mesmo que seja acadêmico, para que o pessoal, nossos ouvintes, possam desfrutar de alguma leitura nesse sentido. Boa. Eu vou indicar um livro que, na verdade, é dos anos 90, foi traduzido em um livro americano, foi traduzido lá no final dos anos 90, chamado O Choque das Civilizações. O Choque das Civilizações. O autor é um professor recentemente falecido da Universidade de Harvard, chamado Samuel Huntington. Até posso escrever aqui no chat e talvez, Matheus, você possa até reproduzir, sim, não é? Sim. Samuel Huntington. Samuel Huntington. E o nome do livro é O Choque, está no chat aqui, O Choque das Civilizações. É um livro absolutamente necessário para nós compreendermos esses conflitos, essas fraturas, essas inseguranças internacionais através de um olhar do final dos anos 90, que ele, inclusive, corretamente, quase que adivinhou, meio que de maneira profética, as Torres Gêmeas. Há 21 anos, há 20 anos, melhor dizendo, não é? O ataque às Torres Gêmeas naquele 11 de setembro de 2001. Inclusive, é o motivo da entrada dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Exatamente. E a gente ainda teve uma sirene aí, não sei quem era que tava, uma sirene. Aqui não foi. Aí eu fechei o microfone. Não, tranquilo. O bom do ao vivo é isso, né? Tranquilo, o ao vivo tem sempre essas surpresas. Mas é isso, a gente agradece muito a presença do cônsul e fica aqui a dica, né? Choque de Civilizações, Samuel Huntington. Huntington é H-U-N-T-I-N-G-T-O-N. Huntington, exatamente. Samuel Huntington, livro fantástico, boa leitura, muito interessante, muito inteligente, visão dos anos 90, que hoje se materializa como uma obra absolutamente imprescindível. Quase que uma obra profética, quase que um oráculo, dizendo a verdade do que a gente tem hoje no mundo. Com certeza. Me encerro aqui com essas palavras, agora vamos à coluna. Primeiramente, um abraço, e retorne sempre. Agora a gente vai com a coluna do professor Écio Costa, ele que também analisa a questão nacional. O PIB apresentou estabilidade e teve um leve recuo do primeiro para o segundo trimestre, mas comparando ao primeiro trimestre do ano passado também. Professor Écio Costa, com a palavra. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o resultado do PIB no segundo trimestre para o Brasil, que apresentou estabilidade, na realidade com uma leve queda de 0,1% no segundo trimestre, comparando com o primeiro trimestre. Com relação ao mesmo trimestre de 2020, aí o PIB apresentou um crescimento de 12,4%. Só que, claro, esse foi o auge da pandemia no ano passado, segundo trimestre de 2020. No primeiro semestre desse ano, né, de janeiro a junho, o PIB acumula uma alta de 6,4%. E quando você olha nos últimos 4 trimestres, terminados em junho de 2021, aí você tem um crescimento de 1,8%. A gente precisa entender que a divulgação do PIB leva sempre em consideração a ótica da oferta e a ótica da demanda. Pela ótica da oferta, a maior queda aconteceu no setor agropecuário, na passagem do primeiro para o segundo trimestre, uma queda de 2,8%, seguido pela indústria com a queda de 0,2%, e por outro lado, o setor de serviços apresentou um crescimento de 0,7%, revertendo pela primeira vez o seu desempenho negativo dos trimestres anteriores, o que é uma notícia bastante importante, até porque o setor de serviços representa mais de 70% do PIB total, representa 72,8%.
A agropecuária foi impactada negativamente por conta das secas e geadas, né, que aconteceram. O café sofreu com as geadas e as culturas de algodão, milho, cana-de-açúcar e assim por diante sofreram com as secas, fazendo com que você tivesse uma queda nesse período. Já a indústria, que representa 20,4% do PIB total, teve uma queda puxada pelas indústrias de transformação e também eletricidade, gás, água e esgoto. As indústrias extrativa e de construção tiveram destaques positivos nesse período. Como eu disse, o setor de serviços teve um desempenho importante, com destaques para os setores de informação e comunicação e atividades e outras atividades de serviços. Pelo lado da demanda, aí a gente teve uma queda no investimento, né, de 3,6%, e o consumo das famílias, que representa 62,7% do PIB, ficou estável, ficou num crescimento zerado. E o consumo do governo cresceu 0,7%. Esse fraco desempenho do consumo decepcionou o resultado global, né, como eu disse, porque representa muito do PIB. No setor externo, exportações tiveram um crescimento importante, enquanto que as importações apresentaram um recuo, né, e o setor externo foi puxado por soja, minerais não metálicos, indústria automotiva, máquinas e equipamentos. Né. O que é que a gente precisa entender? Que esse resultado fraco, né, do consumo das famílias e também do investimento fizeram com que o desempenho do PIB nesse segundo trimestre viesse de forma decepcionante. Mas também é preciso lembrar que quando a gente vai comparar, olhando aí os últimos trimestres, os últimos 3 trimestres, a economia brasileira tem apresentado crescimento significativo, né? Então, houve agora uma perda de tração, e aí a gente tem que analisar como é que vão ser os últimos trimestres do ano, para ver se aquela previsão de crescimento de 5% vai se manter. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Até a próxima, professor. Olha, uma notícia complicada, né? A retomada econômica está sendo muito aquém do que a gente gostaria que fosse, mas aí Paulo Câmara fez uma coisa muito boa para o povo pernambucano. Deputado, você gostaria de comentar a iniciativa importante que o nosso governador tomou nesse momento de recuperação fraca da economia? Com certeza, né Matheus, Lucas e os ouvintes. A gente tem recorrentemente falado da carga tributária em Pernambuco, que é uma das maiores cargas tributárias do Nordeste, se não a maior, uma das maiores do Brasil. O pernambucano que está aí nos ouvindo, nós aqui que estamos falando, pagamos muito, muito, muito dinheiro do nosso trabalho, do nosso consumo, a esse governo aí que já se mostrou tão incompetente. E aí agora, uma coisa que a gente denunciou lá desde 2019 é uma manobra contábil que o governo do estado faz para um truquezinho para arrecadar mais ICMS da gasolina em cima do preço cobrado. Lembrando que uma das primeiras ações do governador Paulo Câmara, no seu primeiro governo ainda, foi aumentar o ICMS sobre a gasolina. E aí o que é que acontece? Esse ICMS, os distribuidores, os postos de gasolina, eles pagam adiantado. Se faz um cálculo do quanto eles vão vender, né, em cima da quantidade que eles compram de gasolina, e antes que a gente, que é consumidor, vá no posto e abasteça e compre esse combustível, ou o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, enfim, o motoboy, ele já paga antecipadamente para o governo. E aí ele tem que obedecer um preço que a gente chama de preço de pauta, o preço de referência da gasolina, que é sobre o qual vai ser cobrado esse ICMS. E o governo do estado, ele informa a agência, ao CONFAS, ao Conselho dos Estados, né, ao Conselho Fiscal dos Estados, ele informa
né, do governo federal junto com os estados, quanto é que ele vai cobrar a gasolina para descontar o ICMS. E aí o governo de Pernambuco passou 20 meses sem mexer nesse preço, porque a gasolina, por todas as suas variáveis aí do mercado internacional e do próprio mercado interno, ela estava mais barata. Era quando a gente tinha gasolina aí a R$4. 4 e pouco, em alguns lugares até R$3,99, enfim. E ele botava lá que a gente estava pagando R$4,60. E aí o que é que acontece? A partir de um dado momento, quando a gasolina começa a subir, aí o governo do estado começa a variar esse valor. E aí aumentando esse valor desse preço de referência. E agora nos fez o favor de aumentar mais uma vez esse valor, impactando em 8 centavos para o distribuidor, no distribuidor, para o dono de posto pagar 8 centavos a mais de imposto ao governo do estado. Nessa brincadeirinha, só quando esse preço estava congelado lá atrás, a gente pagou a mais cerca de 309 milhões de reais ao governo de Pernambuco em 20 meses. E agora, quando ele poderia, mais uma vez, aliviar para o lado do contribuinte e não mexer nesse preço de referência, ele mexe e aumenta aí a obrigação dos distribuidores em 8 centavos, que serão repassados para o contribuinte, para o consumidor, para todos nós, para vocês que estão nos ouvindo aí, com absoluta certeza. Então, é esse o presente que o governador Paulo Câmara, que não tem o apelido de Paulo Imposto por acaso, nos dá mais uma vez. Pois é, e quando você olha, a gente costumeiramente pega Uber, né? O Lucas, inclusive, estava solicitando um aqui por aplicativo, dessas passagens de aplicativo, né? A gente vê o comentário das pessoas, né? Tentar entender, né? Eles nos buscam para questionar o que a gente acha das competências políticas de cada órgão, e o que sobra para a gente são aumento de impostos e também, como a deputada divulgou em suas redes sociais essa semana, o desemprego em Pernambuco bateu recorde, chegando a 21,6%, a pior taxa do Brasil. Tá? Nós temos pois é. Essa questão do desemprego é muito séria, porque a gente atingiu o primeiro lugar no pódio, essa questão do desemprego, mas isso era já uma coisa prevista, porque mesmo nos momentos difíceis, quando alguns outros estados vão indo numa recuperação, e o próprio país numa recuperação lenta, mas conseguindo dar sinais, Pernambuco vai no caminho oposto, e a gente chega também essa semana com esse diagnóstico de ser o estado com o maior índice de desemprego, batendo a 21,6%, e a gente recebe de presente um truquezinho aí fiscal, uma manobrazinha fiscal que vai onerar mais ainda o bolso do pernambucano. Olha, deputada, e quando a gente começa a ver esse tipo de informação, de critérios que estão sendo estabelecidos em Pernambuco, ou seja, maior taxa de desemprego da federação, pior estado da federação para se fazer negócio, a gente tem que olhar para trás também e entender de quem é a responsabilidade, né? Obviamente a gente não vai fazer nenhum tipo de apologia à campanha aqui, mas a gente tem que apontar o erro. E o erro Lucas. Lucas, isso não é fruto do improviso, né? Pernambuco vive hoje uma situação que não é fruto do improviso, é fruto de um grupo que está no poder há mais de uma década e que colocou Pernambuco no caminho errado. Né? Então, Pernambuco não se tornou o pior lugar para se fazer negócios um mês atrás. Né? E quem faz negócios, quem empreende, quem coloca a economia para girar nesse país e nesse estado, são exatamente essas pessoas que são escorraçadas do nosso estado. As pessoas vão abrir empresas na Paraíba, as pessoas vão matricular carros na Paraíba, né? E daqui a pouco vão abastecer o carro também, porque é impressionante como os governos que aí estão, o governo do PSB, né, em parceria junto com o PT, olha
olha o setor produtivo, olha o empreendedor, olha o micro e o pequeno empreendedor, que é aquele que mais gera emprego e é aquele que mais sofre, como verdadeiros inimigos, né? Em vez de abraçar quem gera emprego, quem gera renda, quem promove o giro da economia, o comerciante, o prestador de serviço, não. Na verdade, em vez de abraçar com regras claras, com regras estáveis, com um ambiente de negócios desburocratizado e estimulante, não. Escorraça da pior maneira e usa o chicote do imposto para açoitar o cidadão pernambucano que já vem aí sofrendo tanto. Perfeitamente. A gente já está chegando no finalzinho do programa, né, Matheus? Vamos despedindo aqui já. Deputada, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre uma honra enorme poder dividir aqui esse microfone com você. Obrigado, meu amigo Tony, que está ali nas operações, só olhando, já está marcando o voo para a gente. Meu amigo Matheus, estou saindo aqui. E se alguém me perguntar no aplicativo agora, de novo, o pessoal daí do Uber ou da 99 Táxi, né, que são os motoristas de aplicativo, se alguém me perguntar, eu vou dizer, olha, PSB que fez. E é isso. Hashtag. Hashtag, foi o PSB que fez. Abração, bom resto de semana aí para vocês. Tudo de bom, abraço aí para toda a equipe da rádio. Valeu. 1h04, a gente vai se despedindo aqui. Um abraço, deputada. Hoje tivemos também a parceria do cônsul Thales Castro, falando bastante sobre a política e a economia internacional, os conflitos lá no Oriente Médio. A gente sempre trazendo aqui para vocês o melhor da notícia nacional e internacional e os assuntos que interessam o povo pernambucano de maneira geral. Voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Na Cristina, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Farmácia Permanente. Na loja e no site, cuidando de você. Informa a hora. Marano, 1h06.